Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria imprensa, vejam o que acaba de acontecer. Uma lei de 2008 que alterou e criou o sistema de incentivo à cultura. Recursos da ordem de 6.500.000, que, de acordo com esta lei, deveriam ser analisados e aprovados por uma comissão avaliadora composta por 15 membros, divididos de forma tripartite e isonômica, acabou toda essa situação. O governo do Estado, daqui para frente, quer só 10 membros e vai indicar da forma como ele bem entender, porque o que a Assembleia acaba de dar é um cheque em branco ao Poder Executivo e, o mais grave, em nome da cultura do Maranhão. Com certeza, aqueles que fizeram a história da cultura do Maranhão estão certamente tristes numa hora dessa. Dizer que agora, senhores e senhoras deputados, nós iremos analisar a segunda emenda, que contou com o apoio de vários deputados dessa casa, que retira o parágrafo 2º do artigo 6º do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Na lei que foi aprovada em 2008, que, diga-se de passagem, nunca foi utilizada pelo atual governo, porque ele não quis implantar uma comissão avaliadora democrática, e aqui está o maior motivo dessa lei nunca ter sido utilizada, e eu peço a atenção de vossas excelências. É porque a lei que está em vigor desde 2008, senhores e senhoras deputados, no artigo 6º, parágrafo 2º, diz o seguinte: da totalidade dos recursos do Fundecma, não poderão ser aplicados mais de 50% em projetos oriundos do poder público. Vou repetir: dos recursos do Fundecma, não poderão ser aplicados mais de 50% em projetos oriundos do Poder Executivo. O que isso quer dizer, senhores e senhoras deputados? Que, obrigatoriamente, 50% dos recursos do Fundecma têm que ser investidos em projetos de iniciativa da cultura do Maranhão, dos artistas maranhenses, dos produtores culturais maranhenses. E o que quer o governo do Estado agora? Retirar essa restrição dos 50% que tinha para ele usar e quer poder utilizar agora até 100% dos recursos do Fundecma. Realmente é muito dinheiro. São 6,5 milhões, onde, no mínimo, 3.250.000, de acordo com a lei que está em vigor até o dia de hoje, tem que ser utilizados exclusivamente por artistas e produtores culturais do Maranhão. Mas o governo do Estado é insaciável. Ele quer que esses recursos possam ser utilizados até 100% por projetos de iniciativa do poder público. Sabe o que isso quer dizer? Que nenhum deputado que votar favorável a esse projeto não venha reclamar quando os nossos artistas, os nossos representantes culturais não tiverem mais um único projeto sequer aprovado pelo sistema de incentivo à cultura para utilizar recursos do Fundecma. Que nenhum deputado que votar favorável a esta lei venha reclamar quando tudo aquilo que estiver sendo feito pela cultura seja feito só por indicação do governo do Estado e que não tenha mais a participação, principalmente dos pequenos produtores, principalmente dos pequenos grupos culturais, porque esses 3.250.000 que estavam sendo assegurados a eles por conta da lei de 2008, a Assembleia quer retirar no dia de hoje. Portanto, senhoras e senhores deputados, quero dizer que hoje é um dia triste para a cultura do Maranhão. Um dia onde tinha uma lei de 2008 que garantia uma avaliação democrática daqueles que fazem a cultura e foi-lhes retirado o direito de avaliar os projetos. Um dia onde 3.250.000 estavam assegurados para os nossos artistas e pequenos produtores culturais e está sendo retirado pelo projeto do governo do Estado. E é isso que a Assembleia do Maranhão vai fazer? É a esse papel que a Assembleia Legislativa do Maranhão se presta? Terminar de acabar com a cultura do nosso Estado? Prestar um desserviço
a todos aqueles pequenos produtores e artistas que lutam para levar a cultura do Maranhão com o maior sacrifício, que se não fosse o amor que eles dedicam à cultura do Maranhão, a depender do governo do Estado, a cultura do Maranhão já tinha acabado há muito tempo. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu peço que ainda há tempo de corrigir pelo menos essa injustiça do governo do Estado com a cultura do Maranhão. Vamos manter o texto da lei atual, que garante no mínimo 50% dos recursos para os nossos artistas e pequenos produtores culturais. Eu não quero acreditar que a Assembleia do Maranhão vai assinar um cheque em branco de 6.500.000 para entregar ao Poder Executivo, ao governo do Estado, e ele é que vai dizer como deve ser utilizado esses recursos. Ora, senhores e senhoras deputados, já acaba de ser destruída a democracia na composição da Comissão Avaliadora de Projetos. O último resquício que ainda se tem para garantir, por força de lei, a utilização de recursos do Fundecma por aqueles que realmente fazem a cultura do Maranhão é deixar assegurado na lei que, no mínimo, 50% dos recursos tem que ser utilizado pelos nossos artistas e pequenos produtores culturais. E é por isso, senhor presidente, que eu peço a aprovação desta emenda, que é uma emenda que não é minha, mas que foi assinada por 14 deputados estaduais desta casa, para que a gente possa aprovar essa emenda e manter o direito dos nossos produtores culturais terem, pelo menos, a metade dos recursos do Fundecma, porque é isso que estará sendo retirado àqueles que votarem contra a nossa emenda, senhor presidente. E eu peço, neste momento, senhor presidente, que haja novamente a votação nominal, porque merecem ficar gravados na história aqueles que estão retirando da cultura do Maranhão os recursos aos pequenos produtores e aos artistas que tanto lutam para sobreviver. E aqui faço um desafio, senhores e senhoras deputados. Perguntem qualquer um de vocês qual foi o artista maranhense que conseguiu entrar por meio do incentivo à cultura em algum projeto no atual governo. Perguntem qualquer um de vocês qual foi o grupo cultural, qual foi aqueles que tentam levar a cultura do Maranhão, que tiveram aprovados e liberados algum projeto no que diz respeito às suas atividades culturais. E é esse o troco que a Assembleia vai dar, é essa que a ajuda que a Assembleia vai dar, retirar 3.250.000 que estão assegurados por força de lei a esses artistas maranhenses e entregá-los em um cheque em branco ao governo do Estado para fazer o que bem entender com esses recursos, para contratar artistas ligados ao partido do governador a peso de ouro para fazer, enquanto os nossos artistas não têm direito a usar os recursos da cultura do Maranhão, para contratar aqueles que somente são contratados porque têm filiações no mesmo partido do governador do Estado. Quer dizer que aqueles que têm o Partido da Cultura do Maranhão no sangue serão eliminados pela Assembleia Legislativa. Não quero acreditar, senhores e senhoras deputados, que a Assembleia do Maranhão, no dia de hoje, se prestará a retirar um dinheiro que é do povo da cultura e entregar um cheque em branco ao governo do Estado para fazer o que bem entender. Portanto, senhor presidente, peço a aprovação de nossa emenda e, de já, requeiro a votação nominal da emenda que ora apresentamos juntamente com outros 13 deputados.